Olá, meus amigos, mais uma vez seja bem-vindo ao nosso canal Evangeliza Agora Brasil, e com muita alegria, satisfação na minha alma que eu saúdo a igreja e os irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. Você, meu amigo, meu amado, que ainda não é inscrito aqui nesse canal Evangeliza Agora Brasil, vá lá no nosso canal, entre lá e veja lá os sininhos das inscrições, já aperta naquele sininho e já seja inscrito aqui no nosso canal Evangeliza Agora Brasil. E você, meu amado, meu irmão, meu amigo, que já é inscrito no nosso canal Evangeliza Agora Brasil, que gosta dos nossos conteúdos, gosta da nossa mensagem, por favor, eu peço a você que compartilhe, repartilhe e partilhe nos grupos do WhatsApp da sua igreja. Faça com que essa mensagem alcance muitos irmãos, faça com que essa mensagem vá bem avante, tá bom? Eu serei agradecido a você. Sou o evangelista Jailson Jussier. Hoje nós iremos ministrar a palavra do Senhor. É uma referência bíblica que o Espírito de Deus ministrou à minha alma e ao meu espírito. Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, que diz assim: orai sem cessar. Vou ler de novo: orai sem cessar. Amém? Graças a Deus por essa palavra que é digna de toda aceitação. Meus amados, meus queridos, Igreja de Jesus, nós vamos falar hoje sobre a experiência de oração que cada servo de Deus, cada serva de Deus tem que ter com Deus. Eu vou falar aqui dos 6 meses que passei orando e Deus abriu uma porta. Amém? Aqui essa localidade está um pouco bem aberta, está muito claro, iluminado, mas eu creio que vai ser uma bênção essa gravação. Então nós vamos falar aqui sobre essa experiência. Peço você que compartilhe, por favor. Vamos falar de um tempo de experiência da oração, que eu tive nesses 6 meses de campanha. Mas primeiramente eu quero chegar no contexto de que estava acontecendo para que eu estendesse essa campanha em 6 meses de oração. De 2014 e 15 por aí, eu senti uma escassez em pregar aqui em Mossoró. Senti uma certa falta de tipo agendas, né? Os pregadores chamam de agenda. E eu comecei a sentir essa bancarrota ministerial que começou a trazer abalar minha estrutura espiritual, emocional. Comecei a ficar um pouco abatido e nesses foi quase 3 anos. Foi de 2014, 2015, chegou até 2016. Então, começou a minha pessoa sair pouco, receber poucos convites, me agonizei. Nesse tempo eu já não era da Convenção das Assembleias de Deus aqui, eu era da Assembleia de Deus da Convenção de Brasília. Isso fechou algumas portas para mim e eu me agoniei, fiquei deixando o tempo passar. E com o tempo Deus me despertou para fazer uma campanha de oração de 6 meses. Era uma campanha literalmente todos os dias. Todos os dias eu comecei a orar de 11 da noite até 1 da manhã. Passou-se o tempo. Aliás, no primeiro dia da campanha, quando eu fiz a oração, no primeiro dia que eu comecei, eu me lembro como fosse hoje. Eu comecei em junho de 2016, 2015, comecei dia 20, parece, eu terminei no dia 24 de dezembro. Então isso foi tipo um avivamento para mim, me despertou, eu comecei a Deus me chamar na oração. Quero aqui abrir um parênteses, dizer para cada cristão, para cada servo de Deus que está empenhado na obra, quer dizer que Deus nos chama sim para orar. Deus é uma pessoa. As pessoas ainda precisam entender que o Espírito Santo é uma pessoa, que Deus chama assim, e Deus começou a me chamar para orar.
E ali no meu quarto, durante esses 6 meses, literalmente uma campanha voltada só para Deus, abrir porta. E nesses 6 meses me lembro como fosse hoje meu sobrinho, né? Às vezes me via entrar no quarto, às vezes perguntava, você vai orar hoje? Vou orar sim, meu sobrinho. E todos os dias, de 11 até 1 da manhã, 2 horas de oração. Quero deixar aqui uma coisa bem clara. Todo cristão, ele tem que ter a constância da oração. O que vale não é orar 4, 5, 6 horas. Isso aí, cada um tem uma aliança com Deus. Jesus disse para Pedro, Tiago e João lá no jardim, né, lá no Monte das Oliveiras. Jesus disse, vocês não podem velar 1 hora comigo? Ou seja, um princípio para todo cristão. Um cristão, pelo menos, tem que orar 1 hora por dia. Quando eu me converti, quando foi com 1 mês, eu fiz a minha primeira oração de 1 hora. Então, não tem desculpa para as pessoas dizer, eu tenho meu trabalho. Não, não tem desculpa para você dizer que não pode separar pelo menos 1 hora e meia, 2, para se dedicar à sua vida no quarto de oração com Deus. Prepare um local. Quero aqui trazer essa orientação. Prepare um local, um altar, não um altar literalmente como o Velho Testamento, que era em cima de rochas, de pedra. Prepare um altar no sentido espiritual, um lugar onde você vai orar, vai ser o lugar da sua busca com Deus. John Wesley tem um lugar que ele separou só para buscar, meter o seu rosto no chão e buscar a Deus. Então prepare seu lugar aí, um lugar só para Deus se manifestar, só para você agonizar em oração com Deus, conversar com Deus, porque oração é relacionamento com Deus. Enfim, então faça isso e Deus vai te abençoar. Então, nesses 6 meses de oração, para mim foi uma das experiências mais que eu tive no ministério da oração. Todo cristão tem que ter o ministério da oração. Quando foi no primeiro dia, irmão, quando você ora, não tem como Deus passar as revelações. Do capítulo 12, Paulo vai dizer assim, eu passarei, capítulo 12, 2 Coríntios, eu passarei as visões e as revelações. Quando Paulo disse isso, Paulo já tinha há muito tempo orado muito, mas tinha orado muito para ele passar as visões e revelações. Então, quero trazer aqui, deixar bem claro que quando a gente ora, não tem como você receber as revelações pessoais de Deus. Existe a pessoa que diz, não, eu já tenho uma revelação, que é a palavra. Mas só que a palavra é para você estudar, é viver o caráter de Deus, que o caráter, a natureza, os atributos de Deus, como seguir fielmente está aqui nesse livro. Só que a Bíblia, Deus, vai querer que você tenha experiências pessoais. Então tem a revelação por excelência, que é a Bíblia, mas nós temos que entender que o Deus do Velho Testamento é o Deus que ainda fala no ouvido. É o mesmo Deus que falou com Moisés na sarça, não mudou nada. O mesmo Deus do Velho Testamento Novo, ele continua a falar com o seu povo, é só buscar. Então precisamos de todo pregador, pregadora, missionário, pastor, cantor, tem que ter as suas experiências pessoais, tem que receber visões e revelações. Isso é imprescindível. Um pregador não pode subir uma tribuna só com conhecimento bíblico e teológico. Ele tem que ter essa espiritualidade, se envolver com revelações, se envolver com visões pessoais que Deus vai passar para ele. Então, no primeiro dia, eu me lembro que eu fui dormir, eu vi um caminho, como se fosse, era uma estrada, uns pastos bem verdejando, bem longe. E depois eu fui entender, com o passar do tempo, que foi minha viagem para São Paulo. Quando, nesses 6 meses que eu orei, no dia 24 eu entreguei essa campanha. Mas de outubro para novembro, uma irmã minha me abençoou, me deu um cartão para me comprar passagem, que foi em 5 vezes, naquele tempo era a Avianca, hoje a Azul comprou a Avianca. E ali Deus abriu a porta de outubro, novembro, Deus já tinha aberto uma porta, e dezembro para janeiro já estava com a passagem de avião comprada. Eu fui mais ou menos
sei se foi em fevereiro ou março que eu fui para São Paulo. Então, por meio dessa experiência de oração, Deus abriu uma porta grande para mim comprar passagem de avião. Compramos e fomos para São Paulo. Irmão, foi uma bênção. Deus abriu essa porta, mas para isso eu paguei o preço, eu tive que descer. Eu perguntei a Deus o que estava acontecendo, apesar de que eu estava numa convenção de Brasília, e cada convenção tem o seu sistema, tem o seu crivo, né? Tem o seu estatuto, e eu respeito cada convenção. E nós fomos, pegamos aquele avião, me lembro como fosse hoje, que a gente foi ao lado de um gaúcho, né? Nunca tinha ido, viajado nas primeiras cadeiras, e eu fui, né, entre a segunda e a terceira cadeira. Eu me lembro quando aquele avião fez aquela virada assim, né? Eu senti muita presença de Deus, me lembrei da oração dos 6 meses. E lá em Guarulhos, um amigo meu foi me pegar, mão a Móis, e lá as portas se abriram, foi benção. Naquele tempo havia os DVDs, eu tinha 2 DVDs de pregação, levei um e foi uma benção para mim, né? As portas se escancararam através da oração. Então aqui eu estou contando a experiência de 6 meses que eu passei orando, e Deus abriu uma porta para mim ir para São Paulo. As pessoas às vezes querem orar 7 dias, fazer uma campanha de 10 dias. Eu sei que tem as campanhas de 21 dias de Daniel, que as pessoas se espelham muito, é benção. Mas como eu gosto de biografias, tanto da Bíblia como de homens, procure às vezes a biografia de homens que têm uma vida devota, né, que homens que oram. E eu me inspirei muito essa mensagem, essa busca em Charles Finney. Então a gente buscou, a porta se abriu, lá começamos a pregar, pregamos em São Bernardo, pregamos em Suzano, né, preguei muito na Dedo Braz, não naquele tempo, nas congregações. E foi bênção para mim, e a porta se abriu, mas para isso eu desci, me consagrei para Deus. Amém? Então receba essa palavra, é simples, objetiva, é só a experiência que eu tive no meu ministério. Depois eu vou gravar um vídeo, eu vou falar de outras experiências que eu tive, tá bom? Que possa despertar o seu ministério. A vida de oração, ela é imprescindível na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Nós temos que buscar. As pessoas querem bênção, querem vitória, querem milagre, querem promessa, mas não querem pagar preço. Tem que descer. Se você buscar, eu posso ter certeza que Deus assina embaixo. As portas se abriram. Eu comecei a agonizar em oração. Deus, eu não tenho dinheiro para passagem de avião, mas Deus usou minha irmã, compramos a passagem e Deus escancarou. Deus, irmão, quero dizer aqui uma coisa bem clara. Tudo o que você diz lá no altar da oração, lá no céu, Deus escuta cada palavra, cada gesto que você solta no altar. Amém? Receba essa palavra simples e objetiva e compartilhe aí. 6 meses busquei a Deus em oração e Deus abriu uma porta para mim em São Paulo. Foi uma grande experiência na minha trajetória, no meu chamado, no meu ministério. Amém? A paz.